Olá, boa tarde, bem-vindo ao nosso canal. Hoje é sexta-feira, dia de entrevista, e hoje eu converso com o casal de advogados Eduardo Pinto Guedes e Danila Coraine Guedes. O Eduardo e Danila são membros da Comissão de Direito do Consumidor da OAB da Lapa e advogam em conjunto. Danila, Eduardo, boa tarde. Obrigado por vocês terem aceito o convite de gravar para o canal. Estou muito contente com vocês aqui comigo no estúdio. A gente que agradece. Vamos lá. Como que é trabalhar em conjunto, né? Que vocês são casados, vocês têm já o dia a dia da vida pessoal de vocês e junto ainda o dia a dia da advocacia. Como que vocês resolveram trabalhar juntos? Na verdade, eu a conheço desde criança, né? Eu tinha acho que uns 14 anos, ela mais nova do que eu, e fizemos direito também, então nesse período de faculdade também tive contato com ela, e depois quando a gente acabou tendo o enlace amoroso, casou, ela trabalhava numa instituição bancária e eu pedi para ela sair. Falei, sai da instituição bancária e põe para funcionar a sua OAB, que ela já tinha OAB. Quando você trabalhava no banco, não era como advogada? Não, eu trabalhava no setor de análise de fraude. Eu analisava fraude via telefone e via internet. Então eu fazia essas análises, mas eu trabalhava 6 horas. E aí, no período da tarde, eu trabalhava numa empresa no jurídico, mas eu não ganhava nada. Eu trabalhava como voluntária, assim, mas para aprender mesmo o dia a dia da advocacia. Para adquirir o conhecimento dali do dia a dia forense. Isso. Então, você trabalhava no banco por 6 horas e ainda nessa outra empresa no jurídico para fazer um estágio, para pegar ali a prática do dia a dia. Isso. E você já advogava? Já advogava. Nesse período, eu tinha escritório aqui no centro da cidade e encontrei ela no metrô e a gente começou a se conversar ali naquele momento, fazia alguns anos que a gente não se via. E aí acabou que ficamos juntos, namoramos e casamos. E aí quando eu, na verdade, incentivei ela a sair do banco para ela exercer mesmo a profissão da advocacia, logo quando ela saiu, ela começou a trabalhar em algumas audiências, para alguns escritórios, fazendo esse âmbito de audiencista, né, que é muito conhecido, é um freelancer, né? Mas é mais para você ganhar mesmo o traquejo mesmo, né, a experiência, a parte prática da advocacia. E nesse período eu tinha escritório. E aí depois ela veio trabalhar comigo, a gente trabalhou um tempo junto, depois ela saiu, depois ela pode explicar melhor, ela foi para algumas empresas, e depois ela voltou e hoje estamos trabalhando juntos. Né, em sociedade. Desde o seu retorno, né? No último foi trabalhar nas empresas, voltou. Vocês trabalham juntos faz quanto tempo agora? Agora, 3 anos, né? Desde 2018 até hoje, 3 anos. E como que vocês dividem as tarefas no escritório? Eu gosto mais dessa área, eu faço a outra área, como que vocês fazem a divisão? Então, eu sou mais familiarizada com a parte tecnológica do escritório, que o Eduardo, ele não tem muita paciência, na verdade. Ele sabe fazer, mas ele não tem muita paciência. Então eu faço os posts do escritório, eu creio o site, as páginas de Facebook e Instagram. Então semanalmente eu organizo essas postagens com o assunto que mais repercutiu na semana no escritório. Então, por exemplo, se um cliente liga perguntando muito sobre o inventário, aí eu faço vários posts relacionados ao inventário. Aí uma outra situação, um cliente ligou pedindo pra gente falar sobre os tipos de sociedades individuais. Aí eu fiz um post para cada uma dessas sociedades, explicando e tal, assim. Então vocês aproveitam a demanda do escritório, já tem que fazer uma pesquisa, já tem que responder ali uma consulta do cliente, e isso você já usa para alimentar suas mídias sociais. Isso mesmo. E aí eu fico com essa parte, eu atendo também alguns clientes, o Eduardo, na verdade, fica mais com a parte mais técnica, assim. De redigir as peças, de fazer as audiências. Isso, eu faço também, a gente se divide. Ultimamente, nós pegamos uma demanda grande das ações de revisão do FGTS, então eu fiquei fazendo as planilhas de cálculo, né, para os clientes, para ver se valeria a pena ou não ingressar com a ação, em razão do valor.
E ele ficou com a montagem da inicial. Aí depois que a gente concluiu esse passo a passo, aí ele fica com a distribuição das ações. Então quem vai, na verdade, a da FGTS distribui lá no PJE da Justiça Federal, né? Correto. Isso. Mas ação civil também do ESAD ou da Justiça do Trabalho, quem vai fazer a distribuição É o Eduardo. Sou eu que faço. e quem prepara a documentação, que a gente recepciona a documentação, aí para pôr tudo em PDF, para deixar no nome do arquivo, aí isso é você que faz. Eu faço toda Algumas essa eu faço preparação. também, algumas eu faço. A maioria sou eu. É o que dá mais trabalho, não é? Eu falo que para redigir uma petição, seja uma apelação, seja uma petição inicial, depois que você pesquisou, leu a jurisprudência, deu uma lida na doutrina, em 2, 3 horas você senta e você consegue redigir. Agora, para arrumar documento, gasta tempo, não? Gasta, demora. É complicado. E outra, cada tipo de sistema, né? PJE é um procedimento, na Justiça Federal é outro, na Justiça do Trabalho é outro, né? Não, PJE é Justiça do Trabalho, né? É que tem o PJE da Justiça Federal, o PJE da Justiça Justiça do do Trabalho, Trabalho, tem isso. mensagem da estadual, o você vai ESAD. mudando o sistema. Isso, Quando é então, previdenciário é um outro sistema, né? Então, e aí você tem que ajustar toda essa documentação de acordo com o sistema que a gente vai utilizar. E como a gente advoga nessas áreas todas que você falou aí, Então, é um escritório multifaceta, até porque duas cabeças pensam mais que uma. Aí, quando chega um caso, por exemplo, com uma opinião divergente, chegou um caso, você pensa assim, eu acho que a gente deve seguir esse caminho, seguir essa linha. E o Eduardo fala assim, não, vamos tentar talvez por aqui, vamos pedir uma liminar XYZ. Como que vocês vão alinhando as ideias de vocês para fazer o melhor para o cliente? Então a gente procura bastante jurisprudência, na verdade, né? Isso. Ele fala, eu acho melhor fazer por esse caminho. Eu falo, olha, será que a gente não vai arriscar muito? A gente pesquisa junto as jurisprudências, Eu que for majoritário. o que for majoritário a gente segue. A gente não tenta arriscar muito, até para não colocar o cliente numa situação ruim futuramente, se ele tiver que pagar um horário de sucumbência, etc e tal. A gente pensa muito assim. A gente trabalha muito com o pé no chão, né? Eu costumo sempre falar para ela e a gente passa para os clientes. Eu não costumo fazer aventura jurídica. Eu vou muito com aquela questão da prova. Às vezes a pessoa tem direito, o direito dela, ela sabe que existe, mas ela não tem como provar. E aí, infelizmente, um direito que você não consegue constituir a prova, ele pode ter um aspecto de mentira. Sim. E você acaba sucumbindo numa demanda judicial por falta da prova. Então eu sempre falo para a pessoa, não adianta escrever bonito numa ação, ter uma petição maravilhosa com o português correto, se você não tem uma prova boa. Então você tem que ter o trabalho da prova. E isso é o mais importante na advocacia, você saber fazer a dosimetria do que é prova boa, do que é prova ruim, o que é uma natureza de porcentagem de ganho, né? Eu não costumo dar porcentagem para cliente, mas eu sempre procuro dizer para ele, essa prova é boa, essa aqui é falha, essa aqui é uma prova que torna-se robusto o seu processo. Então, com o trabalho de prova é que a gente começa a desenvolver o trabalho para o cliente. A tese, até para inovar alguma né, para fazer alguma coisa nova, uma tese nova, etc e tal. Mas sempre baseado no que o cliente tem em mãos. Porque não adianta... No que ele traz de material para vocês. Isso, não adianta também a gente se aventurar, né, em algo que sem subsídios para isso, né? A gente não costuma fazer isso não. E paralelo ao escritório, vocês têm um engajamento junto com a OAB da subseção da Lapa, vocês são membros da Comissão de Direito do Consumidor. Isso, na verdade, o Eduardo ele é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor. Nós somos engajados lá em outras comissões também, na Comissão de Direito Imobiliário e Condominial, na Comissão de Direito de Família e na Comissão de Direito do Trabalho. Então, os dois, o casal. o E casal. direito médico e saúde também, que direito foi uma médico que e saúde. iniciamos agora. É assim, no passado eu tive algumas atribuições dentro da OAB, no âmbito do Tribunal de Ética e também no Direitos e Prerrogativas da OAB. Então, eu atuei nessas duas áreas dentro da OAB. Com o tempo depois houve desligamento, né, por muito tempo que eu fiquei lá, e aí tive convite, eu e a doutora Danila, para compor o efetivo junto com os demais colegas lá na subseção Lapa, no âmbito de família. Então tem a Comissão de Direito de Famílias, né, e sucessões, infância, juventude e alienação parental, que é todo esse
essa gama de assuntos e a gente ingressou para colaborar. E aí, nesse período, acabamos ingressando em outras comissões que também foram ditas agora, até que desenvolvemos um trabalho no qual eu fui nomeado presidente, né, da Comissão de Defesa do Consumidor, e hoje a gente vem atuando de forma maciça em cima dessa área, até para trazer informação para o público, né, que, na verdade, essas postagens das redes sociais nossas, ela tem um cunho de pérola jurídica, ou às vezes de próprio conhecimento para a sociedade, que muitas vezes o cidadão de bem ele não conhece os direitos dele e a gente trazendo um pouquinho da informação ajuda sempre as pessoas, né? No que a gente pode, né, auxiliar a sociedade, a gente procura fazer. Então a gente mostra um pouco de pérola jurídica, um pouco de conhecimento, né, por meio das postagens para trazer essa informação para o cidadão. E aí, possivelmente, ele pode buscar os direitos dele ou até mesmo se precaver de alguma irregularidade que possa existir futuramente contra ele. Então esse é o cunho nosso. Então, dentro da comissão que você preside, o foco principal é esse, é informar o jurisdicionado, informar o cidadão em geral sobre os direitos básicos do consumidor. Sim, além disso, a gente acaba promovendo também eventos, né, agora na época de pandemia, então a via que a gente está utilizando é a via da internet, né? Então a gente acaba fazendo palestras e lives online e isso foi bom, porque a gente acaba trazendo palestrantes de outros estados que talvez se tivesse presencial não conseguiria trazê-los, né? Porque às vezes o cara está em outro estado ou em outro país e aí com essa questão da pandemia ter surgido com uma força maior no âmbito da internet, a gente consegue trazer esses palestrantes que passam bastante informação importante, não só para o operador de direito, advogado, estagiário, como também o cidadão de bem, que está lá buscando informação de âmbito consumerista, e isso daí é importante. Eu, pessoalmente, penso que essa oportunidade, nesse momento que nós estamos tendo, de trabalhar com o online, facilita muito, né? Porque, às vezes, você vai fazer uma palestra presencial, algumas pessoas vão sair da casa dela, vão se arrumar, vão colocar uma roupa mais bonita para ir à palestra, vão pegar o seu carro, vão pegar um transporte público, um Uber, e tudo isso gasta tempo, gasta locomoção, e na internet, no horário X, se você não quiser, você nem liga a sua câmera, né? Você pode estar de pijama, pode estar com uma roupa mais à vontade, estar ouvindo a palestra, estar adquirindo conhecimento, recebendo informação, sem sair de casa, né? Eu acho que isso facilitou muito a troca de conhecimento, inclusive interestadual ou internacional mesmo, né? Sim. E esse mecanismo vocês têm usado na comissão de forma expressiva, como você me contou. Sim. O que vocês têm feito de palestras, de live? Até eu agradeço, né, que outro dia eu fiz Sim. uma live com vocês sobre o seu conhecimento. Sobre as questões lá do transporte aéreo, e tenho visto as outras também. Mas daqui para frente, o que você pensa em trabalhar no departamento então, do consumidor, junto com essas lives, junto com essa internacionalização ou interestadual, quais são a próxima programação de vocês? Dia 14, nós vamos ter uma live com o professor Durval Saldi Júnior, né, que agora é 14 de julho. 14 de julho. E ele vai falar um pouco sobre as relações contratuais, né, e o Código de Defesa do Consumidor. Aí, pro mês de agosto, como é o mês do advogado, as atividades das comissões elas ficam suspensas. E aí, em setembro, nós retomamos as atividades. Em setembro, a gente pretende fazer um congresso relacionado ao direito do consumidor para tratar de vários assuntos. E você está mais do que convidado para participar desse congresso. Já agradeço, então estou sendo surpreendido agora, mas convite já aceito, com prazer. Vamos pensar num tema para o congresso, claro. A gente costuma dizer que a gente não convida, a gente intima a pessoa e eu certifico e dou fé que você recebeu. Muito a bem. intimação. Então a gente fica feliz de você participar e outros colegas também, onde nós vamos tentar, por meio, ou por um congresso, um webinário, trazer diversos assuntos de âmbito consumerista mesmo para alavancar a informação. A gente costuma falar assim, hoje, com todo o aparato tecnológico, só não aprende quem não quer, porque é muito simples você obter informação, né? E informação de conteúdo bom.
Não é não estou dizendo uma simples informação qualquer, é um conteúdo bom, um conteúdo robusto e de pessoas renomadas, que deixam às vezes um horário que tem para se dedicar naquele momento em prol de uma sociedade toda. Então assim, é conteúdo rico, que a gente costuma dizer, e que não pode ser desprezado. São oportunidades que o cidadão tem que ter para colocar à disposição um tempinho dele para assistir isso. Quer ver? Nossa última live, só para citar aqui como exemplo, a última live que nós fizemos pela comissão foi sobre direito médico e defesa do consumidor. O professor que nos abrilhantou também, assim como você, nessa palestra, nos apresentou diversas situações em relação aos convênios médicos que vêm acontecendo, né, principalmente em decorrência da pandemia, os aumentos abusivos e as cláusulas, né, que os convênios eles precisam seguir, e o consumidor deve ficar atento quando for assinar esse tipo de contrato, verificar principalmente se é um contrato de adesão ou se é um contrato coletivo, ou individual, familiar. Tem todas essas questões que o consumidor precisa se atentar. E ele deu uma palestra super rica em relação a isso, principalmente atendendo o consumidor, né, que são as pessoas comuns, e falando também sobre outras questões relacionadas ao operador de direito, né, qual a aplicabilidade, se aplica melhor o Código de Defesa do Consumidor ou o Código de Processo Civil. Essas questões aí ele abrangeu assim de uma forma bem legal. Muito bem, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo na comissão, e eu espero que cada vez mais o engajamento de vocês resulte em frutos, né? Muito importante essa informação que vocês estão trazendo. Vamos mudar um pouquinho de assunto? Vamos. Quando a gente estava combinando a entrevista, você contou uma história bem interessante para a produção, que era da citação do moço chinês. Vamos fechar nossa entrevista contando esse caso engraçado? Podemos. Na verdade, faz bastante tempo isso. Acho que até antes do processo ser virtual, ele era físico somente. E eu estava tentando citar uma determinada pessoa e ficava muito difícil. Toda vez que eu tentava, eu indicava o endereço e vinha a certidão do oficial de justiça dizendo que não conseguia citar porque a pessoa não estava no local, ou mudou, sei lá, alguma coisa que obstou ali o êxito da citação. Aí o que eu fiz? Eu, cansado de correr atrás dele, eu pensei bem e falei, bom, eu vou montar uma arapuca para ele cair no meu colo. Então o que eu fiz? Eu pesquisei o nome dele no site do tribunal e constatei que tinha alguns processos contra ele, no qual um deles tinha uma audiência marcada para uma diferença de um mês, assim. Aí o que eu fiz? Eu peguei, conversei, fui até o ofício civil, conversei com o oficial de justiça que cumpria os mandados e falei para ele, você pode, no dia do cumprimento do mandado, eu gostaria de acompanhá-lo. Ele falou, tudo bem, né? Quando que vai ser? Eu falei, vai ser hoje, né? Aí ele falou, como assim hoje? Eu falei, no final do corredor, que até por curiosidade, as varas elas ficam no mesmo andar do ofício, né? Do fórum, onde eu estava tentando ali fazer a citação. E ele estava tendo uma audiência numa vara ao lado da que tem o processo correndo que eu patrocinava. Aí eu falei, vai ser no final do corredor. Ele falou, mas como assim? Eu falei, vai por mim que vai funcionar. Aí peguei, falei pra ele e nós fomos até lá. Chegou lá, aí tinha um oficial sentado na porta, né, controlando o acesso das audiências do dia, e o rapaz que eu queria citar estava dentro da sala em audiência. Aí eu cheguei, eu vi que tava o nome dele ali, né, no controle do oficial, e aí o oficial de justiça ficou comigo ali fora, aguardando. Assim que ele saiu, o oficial falou o nome dele, aí ele falou, pois não, ele falou, o senhor está citado. Aí ele começou a entrar em desespero, falou, não, mas eu não moro aqui não é meu endereço, eu estou no fórum. Aí ele falou, não me interessa, eu te achei, eu tenho fé pública, eu te entrego e tá aqui, certifico do fé que te achei. E aí acabou o meu problema. Aí então, deu certo a sua citação. Deu certo a minha citação. Então assim, eu usei um pouco de criatividade, em vez de eu ficar correndo atrás do rato, eu fiz uma ratoeira. Né? E aí automaticamente ele caiu dentro da minha ratoeira. Então foi uma forma fácil, menos difícil, né? Ele já falou, fazia um ano que eu tentava achá-lo, mas
me ajudou muito, né? Teve perspicácia. Sim. E deu certo. A advocacia não é só técnica, mas tem que ter um pouco de criatividade também. Eu acho que a criatividade e a ousadia dentro do âmbito legal, ela funciona. Hoje, mais ainda, né? Com toda a tecnologia, se você não for criativo... Sim. Né? E cada vez mais, tenho visto, por exemplo, falando em tecnologia, as petições iniciais trazendo QR Code, trazendo links de áudios, né? Cada vez mais tá mais fácil, né, para a gente levar as provas, para advogar, em razão da tecnologia. É muito importante, né? Até as citações em alguns lugares estão sendo aceitas agora por WhatsApp. Antigamente nem se pensava numa situação como essa. Vocês estão casados faz quanto tempo, Danila? 13 anos. 13 anos. 13 anos. Que é um direito diferente, né? Que é o direito de hoje. Quem sabe daqui a 13 anos vai ser diferente e vai evoluindo. A gente nem sabe aonde pode chegar, porque há 13 anos atrás a gente não imaginava que hoje estaria nesse cenário. Com Exatamente. certeza. E essa história aconteceu antes de vocês se casarem, então foi antes do... Isso foi antes da gente se casar. Até uma das conversas, quando a gente se encontrou, foi justamente esse tipo de exemplo que aconteceu. Né? No meio do bate-papo, o pessoal brinca comigo assim, pô, mas como é que é casar com uma advogada? Né? Eu falo, não vai faltar assunto, porque a gente vai conversar sempre sobre o âmbito do trabalho, assim. Aí, mas e uma briga? Eu falo, numa briga eu fecho acordo, né? Ótima resposta, né? Numa briga eu fecho acordo. Porque não tem como, né? Todo mundo sabe seus direitos, todo mundo conhece. É melhor fechar acordo. Adorei essa resposta. Não adianta brigar. E no casamento de vocês têm um contrato, assim, lógico que não um contrato expresso, mas as regras do casamento de vocês, quem manda, quem decide, vamos viajar, vocês aplicam um direito no casamento ou não? A gente costuma levar do bom senso, assim, da conversa, né, dialogas. Eu sou um cara que cedo bastante, né, então, assim, tecnicamente a gente não tem muita discórdia ali, então a gente é bem tranquilo, a gente assim, conversa bem. A gente se dá bem. Eu acho que cada um tem que ter o seu espaço, isso é muito importante. Dentro do relacionamento, cada um tem que ter a sua vida, a sua individualidade, fazer o que gosta, o que se sente bem e respeitar o espaço do outro, é isso. Senão, eu acho que você acaba invadindo ali as situações e não fica legal, não fica mais prazeroso, a pessoa não gosta, não vai querer mais ficar juntos. É que nem assim, por exemplo, o pessoal pergunta, mas como que é vocês trabalharem junto? É infernal, né? Porque a gente sempre vê aquelas piadinhas, né? O pessoal falando, minha mulher, não sei o quê, né? Quando ela sai, eu fico tão feliz. Não, pra mim é normal. Ela tá sentada ali fazendo um negócio, eu tô aqui sentado fazendo outro. Ela tá atendendo um cliente, eu tô sentado, eu vou atender um cliente, ela tá ali fazendo outra coisa, eu vou fazer audiência, eu volto. Normalmente é uma coisa boa, porque quando vamos supor, nós costumamos fazer dessa forma. Então, eu faço uma petição. Terminei a petição, eu passo pra ela ler. Se ela faz uma petição, ela passa pra mim. Aí eu leio. Aí se tem alguma divergência, que às vezes está cansado o olho de tanto leitura ali sobre aquele determinado assunto, fica maçante. Então ela revê os meus trabalhos, eu revejo dela. A mesma coisa se nesse caso das planilhas, eu vejo, ela faz a planilha, passa para mim, aí eu revejo a planilha dela e assim sucessivamente. Então dificilmente a gente deixa erro, né? Ali meio que obscuro ali por um protocolo. Já. A gente está sempre sanando todos os probleminhas. E uma coisa que a gente costuma sempre fazer é assim, todo ano a gente se programa no que vamos fazer. Então, por exemplo, todo ano a gente procura buscar cursos de aperfeiçoamento ou pós-graduação, né? Que nem eu estou fazendo minha 4ª pós-graduação agora, porque ano passado encerrei a minha 3ª pós e falei para ela, então esse ano eu vou fazer minha 4ª, ela está fazendo a 3ª pós dela. E assim, sucessivamente, a gente continua estudando. E vai fazendo curso de curto tempo, de longo tempo, e assim vai indo. Sempre se aprimorando. Para melhorar a qualidade da advocacia e dar mais ferramenta para melhorar e solucionar o problema do cliente. Então é isso que a gente costuma fazer. É buscar informação atualizada, né, para sempre trazer uma excelência no trabalho. E quando vocês fecham o escritório, não sei, 18, 19, 20 horas, chega de trabalhar, agora vamos viver nossa vida aqui de casa, do casal. Vocês continuam falando de direito ou esquece? A gente fala. Fala de direito 24 horas. É inevitável. A gente fala, às vezes fala
Então, assim, mas assim, a gente consegue se dar bem nas duas áreas, mesmo trabalhando 24 horas por dia juntos e agora em casa, né? Porque a gente não fica indo até o escritório e não tem mais aquela dinâmica enquanto um vai fazer audiência, o outro fica no escritório. Tá tudo em home office, né? A gente fica junto 24 horas por dia. Mas a gente não tem atrito, assim, um respeita a opinião do outro, quando é divergente, um tenta mostrar para o outro qual a jurisprudência majoritária para se aplicar melhor ao cliente. Então, assim, a gente se entende. Ou senão aquelas questões, por exemplo, fechamos tecnicamente, né? Tá trabalhando home office, mas o horário encerrou, e aí pensa, não vamos falar mais nada sobre direito. Só que aí tá assistindo televisão e aparece que foi sancionada uma lei tal. E aí, pelo comentário da lei que está sendo sancionada, que falou ali no jornal, eu já falo para ela, nossa, vai dar um problema. Por quê? Porque, tecnicamente, vendo aqui, a gente percebe que abriu uma lacuna. Ela, é verdade, não sei o quê. Então, acabou saindo direito. Sim. Entendeu? Aí, por exemplo, vai fazer compra, né? Aí vai lá na gôndola, compra um produto e tal, chega na hora do caixa, o produto não é aquele. Não, isso aqui é defesa do consumidor. O que vale é o valor que está na gôndola. Né? Se você quiser mudar daqui para frente, ok, mas esse aqui eu vou pagar o valor da gôndola. Aí a pessoa vai lá, vende de gastra busca, é verdade. Então, quer dizer, você acaba tendo direito 24 horas, mas não é uma coisa pesada, chata, é uma coisa normal, assim, que não atrapalha o relacionamento. Que já está inserido no dia a dia. É uma coisa comum, assim, se torna leve, né? Ele quer desestressar, desculpa, ele quer desestressar, ele vai pro jiu-jitsu, ele vai andar de skate. Aí cada um tem os seus tem hobbies. E quais são as suas? Eu gosto de cantar, eu gosto de dançar. Eu não sou muito do exercício assim, não. No máximo uma caminhadinha. Então o Guedes vai pro jiu-jitsu e você vai pra caminhada. Na verdade, quando eu encerro o expediente, alguns dias da semana, eu dou aula. Eu sou professor de jiu-jitsu já faz alguns anos. E sou competidor até hoje, então eu participo de campeonatos, tenho vários títulos nacionais, internacionais. Então, assim, eu preparo o pessoal ainda para competir e vou competir junto. Então, isso é uma válvula de escape, é uma fuga. Eu sou um cara que, como ela falou, eu pratico skate desde criança. Então, até hoje eu levo meus sobrinhos em pista de skate, ensino eles a andar, participo, brinco, vou lá junto com eles tal, para interagir a molecada, porque eu vejo que a molecada hoje é muito focada na parte eletrônica, de ficar com videogame, computador e tal, e eu quero mais fomentar aquela questão do esporte. Então, a molecada começa a gostar muito disso e eu levo eles e tento patrocinar esse ponto para eles, né? E isso também me ajuda, porque você está com o corpo em movimento, então isso daí é uma ferramenta para tirar o estresse, né? Que a advocacia, por mais que a gente não queira absorver o problema do cliente, a gente acaba absorvendo, porque se você não acreditar na sua tese, né, você não tem como vender aquilo como verdade. E para você acreditar na sua tese, você tem que acreditar no problema, e você absorve ele. Sim. Mesmo que pouco, mas você absorve. Só que esse pouco de um com um pouco de outro, você forma um monte, né? Então você tem que desovar isso em algum lugar. E aí o jiu-jitsu me patrocina esse bem-estar, né, que é físico e mental. E o skate também, que é uma prática que eu faço desde criança e até hoje. Brinca, é uma coisa legal e assim, né, até brinco com meus sobrinhos, treina porque hoje é um esporte olímpico, né? Então é uma oportunidade de amanhã depois aí defender o Brasil, né, numa Olimpíada, no Pan-Americano. E os sobrinhos estão treinando. Estão treinando. Mas muito bom, né, que vocês conseguiram, dentro do casamento de vocês e dentro da profissão, encontrar uma fórmula que deu certo para vocês. E para quem está nos assistindo, se estão casando, se você é advogada, seu namorado, sua namorada tem um advogado, veja que dá certo. Aqui está o exemplo da Danila e do Guedes. E para a gente finalizar, então, eu queria pedir para a Danila e pedir para o Guedes, então, deixarem uma mensagem para quem está nos assistindo. Então, primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, que você está nos dando de expor aqui um pouquinho da nossa experiência, não só como advogado, mas como casal também. E gostaria de falar para quem está nos assistindo que o direito vale a pena. Para quem gosta de estudar, de se atualizar, de estar sempre um pouquinho à frente, estude direito, se aperfeiçoe cada vez mais,
que vale muito a pena. O direito, eu amo direito. É isso. Que ótimo, eu também amo direito. Guedes, quer deixar sua mensagem? Também, eu queria agradecer a oportunidade, né, de poder passar um pouquinho da nossa história, né, mesmo que às vezes tenha uma parte cômica, outra meio trágica, né, mas é legal passar isso daí, porque muitas vezes as pessoas veem o advogado de terno e pensam assim, poxa, mas aquele cara aí deve ser muito incisivo na fala, ele é um pouco afastado ali do social, né? Ou às vezes tem gente que olha o advogado naquele patamar, não, aquele tá de terno, aquele ali é um doutor. Não, aquele ali é uma pessoa comum como todos, tem livre acesso como todas as pessoas, assim como um funcionário público, um magistrado ou um membro do Ministério Público, qualquer um deles, todos são de livre acesso. O advogado não foge da regra, é a mesma coisa. Eu sou advogado hoje aqui trabalhando, mas na minha hora de folga eu sou professor de jiu-jitsu, eu sou skatista, eu pratico surf, eu pratico qualquer outra atividade que não é advocacia, então quer dizer, não deixei de ser eu sou eu em outra situação. Então, o que eu digo para as pessoas é isso, não sempre ter o acesso do advogado, não é nada de astronômico. A parte do direito, invista no direito, estude. Quem tem esse sonho de se formar em direito, faça, que é uma profissão muito boa e que tem vários caminhos a trilhar. Você pode prestar concurso público, pode advogar, quer dizer, trabalhar com a gestão de contratos, enfim, tem um monte de segmentos. E é essa daí. Só atinge o sucesso quem vai buscar. É isso. Eu que quero agradecer por vocês terem aceito o convite. Eu conheço o Eduardo Guedes há mais ou menos uns 20 anos e a Danila uns 13, porque eu fui no casamento, né, de vocês, então são amigos muito antigos e eu fico muito contente em receber vocês aqui no canal, me emociona de verdade, porque o canal é isso, eu quero receber meus amigos para bater papo, e levar experiência, né, para quem está nos assistindo. Então eu que agradeço muito, muito obrigado mesmo. E se você gostou dessa entrevista, clique aqui no sininho das notificações, nos acompanhe nas nossas redes sociais, compartilhe, comente. Até a próxima sexta, um grande abraço.